Um grupo de bandidos bloqueava a entrada do sagrado cemitério militar nacional, lançando zombarias e insultos repugnantes contra uma mulher que viera prestar suas homenagens. No entanto, com apenas algumas palavras frias que pareciam atravessar a alma, o corpulento chefe da quadrilha desmoronou em um instante. Se gostar da história, inscreva-se e curta para apoiar o canal. Obrigado. O colarinho da farda de gala apertava rigidamente o pescoço. Sobre o uniforme verde-oliva, pesavam as 2 estrelas douradas. A patente de general de divisão de Sofia Mendes ainda parecia estranha até para ela mesma. Era o primeiro feriado desde que assumirá o comando da divisão, e ela buscou aquele lugar para ter um momento inteiramente seu. O Cemitério Militar Nacional. Uma ilha de silêncio flutuando no coração de uma metrópole fervilhante de barulho e desejo como o Rio de Janeiro. Ali jazia sua raiz e seu orgulho, seu avô. Ela dispensou o motorista na entrada e assumiu o volante. O sedã preto deslizou silenciosamente sobre o asfalto. A paisagem que passava pela janela era quase monocromática. O horizonte geométrico criado pelos edifícios altos e baixos parecia tão frio quanto a cerca de arame farpado da divisão que ela comandava. Todas as manhãs ela gritava ordens diante de milhares de soldados formados no pátio e lutava contra inimigos invisíveis nos mapas de operações, mas na verdade, um canto de seu coração estava sempre vazio. A única coisa que preenchia esse vazio era o nome do avô gravado profundamente em seu peito. O avô foi um dos muitos jovens que caíram sob estilhaços de granada em uma colina sem nome na Itália, durante a Segunda Guerra Mundial. Ele não deixou uma última palavra, mas sua plaqueta de identificação manchada de sangue deixou um legado mais pesado do que qualquer coisa para seus descendentes: honra e responsabilidade. Sofia cresceu ouvindo as histórias do avô contadas pela avó. A coragem imprudente de voltar para salvar um colega sob fogo cruzado, o calor humano de dividir o último pedaço de ração mesmo passando fome. E o sonho simples de, quando o mundo pacífico chegasse, pescar na beira do rio em sua cidade natal no interior de Minas Gerais, de mãos dadas com os filhos. Todas essas histórias se acumularam para formar a pessoa que é Sofia Mendes. Quando ela se inscreveu na Academia Militar das Agulhas Negras, não houve oposição da família. Pelo contrário, encorajaram-na como alguém que seguia um caminho natural. Era um pedido silencioso para que ela protegesse os sonhos não realizados de seu avô. À medida que se aproximava do portão principal do cemitério, o ar ficava mais pesado. Sofia diminuiu a velocidade do carro e baixou levemente a janela. Um cheiro fresco de terra úmida misturado com o aroma dos ciprestes entrou no carro. Era um perfume que tornava o coração reverente. Este era um lugar dos mortos, mas ao mesmo tempo, um espaço que questionava o significado da vida aos vivos. Sempre que vinha aqui, ela se perguntava: estou vivendo de uma maneira que não envergonhe meu avô e minha posição como general de divisão do Exército Brasileiro? Ela estacionou o carro e desceu. Pegou o buquê de crisântemos brancos e a garrafa de cachaça envelhecida que preparara. Havia precisão militar em cada um de seus passos. Os lábios firmemente cerrados e o olhar inabalável eram de um soldado, mas o coração que se dirigia ao túmulo do avô era infinitamente o de uma neta saudosa. Passando pelo portão principal e contornando a Praça das Bandeiras em direção aos túmulos, seus passos pararam abruptamente. Um sedã importado brilhante bloqueava o meio do caminho. A lataria polida de forma irreal e o escapamento barulhento, claramente modificado de forma ilegal, faziam qualquer um franzir a testa só de olhar. Ao redor do carro, 4 ou 5 homens que pareciam ter saído diretamente do submundo do crime estavam parados, fumando e rindo alto. Suas risadas quebravam desagradavelmente o silêncio do cemitério. Alguns visitantes desviavam cuidadosamente pelo acostamento para evitá-los. O desconforto era evidente, mas ninguém ousava protestar. As tatuagens que apareciam nos braços e pescoços dos homens eram por si só uma ameaça. Sofia observou a situação por um momento. Esperou que a segurança ou a administração interviesse, mas ninguém apareceu. Sua testa franziu levemente. Este não é um lugar para arruaceiros ficarem de conversinha.
É um santuário onde descansam silenciosamente as almas que deram suas vidas pela pátria. Ela não hesitou mais. Com as costas retas e passos firmes, aproximou-se deles. O som dos saltos de seus sapatos batendo no asfalto ecoou claramente. Por favor, retirem o carro. Está atrapalhando os outros visitantes. A voz de Sofia não estava alta, mas a força contida nela congelou o ar ao redor instantaneamente. Os olhares dos homens se voltaram todos para ela. Havia uma mistura de curiosidade, desprezo e desagrado em seus olhos. Especialmente o homem que parecia ser o chefe do grupo, com uma camisa de seda preta desabotoada exibindo grossas correntes de ouro, a mediu de cima a baixo. Um sorriso de escárnio surgiu no canto de sua boca. Vixe, de onde saiu essa tiazinha fardada para dar sermão? Tá achando que aqui é o seu quartel? Os capangas ao redor riram. Sofia não mudou de expressão e falou mais uma vez. A voz tornou-se mais baixa e firme. Estou pedindo com educação, tirem o carro. Este não é um lugar para pessoas como vocês bloquearem o caminho e fazerem baderna. O olhar dela não vacilou nem um milímetro. Era o olhar de um soldado treinado em inúmeras situações de crise, o olhar de um comandante que perfura o oponente e quebra sua vontade. Os capangas recuaram momentaneamente, mas o chefe pareceu ter o orgulho ferido. Ele cuspiu o cigarro no chão, pisou nele e deu um passo em direção a Sofia. O cheiro forte de cigarro e perfume barato a atingiu. Tia, você sabe com quem tá falando para ter essa coragem toda? Com educação. O que é educação para você? Vamos ver então. Seus olhos brilhavam de malícia. Ele era alguém acostumado a exibir seu poder e submeter os outros. Especialmente quando o oponente era uma mulher, o processo era ainda mais simples e violento. Ele empurrou o ombro de Sofia com brutalidade. Ao contrário da expectativa de que ela cambalearia para trás, Sofia permaneceu firme como uma rocha. Pelo contrário, a palma da mão do homem doeu como se tivesse batido em uma parede de concreto. O rosto do chefe se contorceu. Essa mulher ousa. Ei, o que você pensa que está fazendo? Quer morrer? No momento em que ele estendeu a mão novamente para agarrar o colarinho de Sofia, ela não lhe deu mais chance. Seu movimento foi tão rápido e conciso que foi difícil de acompanhar com os olhos. Agarrando o pulso do homem, ela girou o corpo pela metade e torceu o braço dele. Com um som sinistro de estalo, um grito explodiu da boca do homem. Ah! Sofia não parou por aí. Com o braço dele torcido e indefeso, ela chutou com precisão a parte de trás do joelho dele. O corpo enorme perdeu o equilíbrio e desabou no asfalto. Um som surdo ecoou. Não apenas os capangas ao redor, mas também as pessoas que observavam de longe ficaram chocadas. Ninguém esperava aquilo. Uma oficial feminina, que parecia até frágil, havia subjugado um chefe de quadrilha corpulento com apenas 2 movimentos. Sofia olhou friamente para o homem que gemia de dor no chão. A raiva fervia em seu peito. Raiva pela grosseria que perturbou o descanso de seu avô e pela arrogância que manchou a santidade daquele lugar. Ela agarrou o colarinho do homem caído e levantou seu rosto. E falou com uma voz fria como gelo. Onde você pensa que está? Tem noção de que tipo de sangue foi derramado para proteger a terra onde você pisa? O rosto do chefe estava vermelho de dor e humilhação inesperada. Ele rangeu os dentes e encarou Sofia. Sua louca. Sabe quem eu sou? Me solta agora. Diante de seus gritos, o olhar de Sofia ficou ainda mais gélido. Ela levantou o buquê de crisântemos que segurava e o colocou diante dos olhos dele. Eu vim hoje para visitar meu avô que morreu defendendo este país. Vim para oferecer esta flor e dizer uma palavra de gratidão. Mas vermes como vocês ousam sujar este lugar. Naquele momento, palavras que nunca deveriam ser ditas saíram da boca do chefe. Ele estava perdendo a razão de dor e raiva. Herói de guerra, grande coisa. Morrer na guerra é motivo de orgulho agora? Tira essa flor da minha cara, sua vadia, tá me irritando.
No momento em que essas palavras saíram, o ar do cemitério congelou completamente. Um suspiro baixo escapou da boca das pessoas que assistiam. Não era um simples insulto. Era uma adaga cravada no peito de todos os heróis que dormiam naquela terra e de seus descendentes. Todas as emoções desapareceram dos olhos de Sofia. No lugar onde até a raiva havia diminuído, restou apenas um desprezo profundo e frio. Ela apertou a mão que segurava o colarinho dele. O rosto do homem se contorceu de dor. Mas Sofia não o bateu nem o torceu mais. Em vez disso, uma voz que parecia vir do fundo do inferno saiu de sua boca. Você vai carregar o peso do que acabou de dizer pelo resto da sua vida. Não era uma simples ameaça. Era a sentença severa de um comandante que lidera o exército de uma nação. O chefe da quadrilha rolando no chão e a general de divisão olhando de cima com uma presença avassaladora. O confronto estranho tornou-se uma imagem bizarra e intensa gravada na paisagem silenciosa do cemitério. Quando a viatura da polícia militar entrou no cemitério com a sirene ligada, a situação já havia terminado. O chefe da quadrilha, Bruno Silva, estava sendo amparado por seus subordinados, tentando se levantar com dificuldade, seu braço pendurado em um ângulo não natural. A general Sofia Mendes ajeitava o uniforme com uma expressão calma, como se a fúria intensa de momentos atrás fosse mentira. Aos seus pés, o buquê de crisântemos brancos que o homem havia jogado estava espalhado. Os policiais que chegaram não conseguiam entender facilmente a cena diante de seus olhos. Uma general do exército brasileiro e ainda por cima mulher, havia subjugado um homem que parecia chefe de facção criminosa. Não dava para julgar pelo senso comum quem era a vítima e quem era o agressor. Mas os gemidos de dor de Bruno e a aura imponente de Sofia mostravam claramente quem era o vencedor da situação. O que houve aqui? Por favor, documento de identificação. Um jovem policial perguntou com voz tensa. Sofia tirou silenciosamente a carteira funcional de general do bolso e mostrou. O rosto do policial empalideceu ao confirmar a identidade com as 2 estrelas. Ele prestou continência imediatamente, curvando-se. Pela ordem. Desculpe, general. Não a reconheci. Sofia apenas assentiu levemente. Seu olhar ainda estava fixo em Bruno. Bruno, com a chegada da polícia, recuperou a arrogância. Essa mulher começou a briga e me espancou. Não tá vendo meu braço quebrado? Prende ela agora. Diante de seus gritos, os policiais ficaram com expressões embaraçadas. Prender um oficial general da ativa, ainda mais uma comandante de divisão, por agressão era algo inimaginável. As testemunhas já começavam a cochichar e explicar a situação aos policiais. Disseram que foram os bandidos que bloquearam o caminho, que a oficial apenas protestou legitimamente e que o chefe da quadrilha tentou agredi-la primeiro. No fim, Bruno e seus subordinados foram levados sob suspeita de perturbação da ordem pública e tentativa de agressão, e Sofia foi à delegacia na condição de testemunha. No carro a caminho da delegacia, Sofia manteve a boca fechada. Sentia uma humilhação insuportável ao pensar que o dia sagrado de visitar o avô fora manchado da pior maneira possível. Especialmente aquela frase que Bruno cuspira: morrer na guerra é motivo de orgulho agora? Aquilo ficou cravado em seu coração como uma flecha envenenada. Era uma negação de toda a vida de seu avô e até da razão de sua própria existência. O inquérito na delegacia foi arrastado. Bruno continuava gritando que era a vítima e exigindo a punição de Sofia. Seu advogado chegou correndo, alegando excesso de legítima defesa e agressão de civil por militar. Por outro lado, Sofia relatou apenas os fatos com calma e serenidade do início ao fim. Ela explicou com precisão milimétrica por que teve que subjugá-lo e quais palavras insultuosas ele proferiu. Não havia emoção em seu depoimento, mas o conteúdo fez o coração de quem ouvia gelar. Ele não insultou a mim como indivíduo. Ele insultou todos aqueles que se sacrificaram por este país. Como soldado brasileira e descendente de um herói de guerra, eu não poderia tolerar isso. O delegado que conduzia a investigação baixou a cabeça inconscientemente diante do olhar de Sofia.
O caso tomou proporções mais complexas do que o esperado. A imprensa começou a farejar. Manchetes sensacionalistas como General Mulher briga com bando em cemitério começaram a se espalhar pela internet. O Ministério da Defesa e a divisão que ela comandava ficaram em polvorosa. Era uma situação que poderia gerar críticas sobre a honra do exército. Sofia preparou-se silenciosamente para suportar todas as consequências. Mesmo que tivesse que tirar a farda por causa disso, não se arrependeria. Acreditava firmemente que o que fez naquele momento era a única coisa a ser feita. Dias se passaram. Sofia tentava esquecer o incidente, enterrada em pilhas de documentos em seu gabinete no quartel. Mas a raiva em seu coração não diminuía facilmente. Ela ordenou extraoficialmente uma investigação sobre o homem chamado Bruno Silva. Precisava saber que tipo de humano ele era, que tipo de antecedentes tinha. A resposta ditaria se ele era apenas um arruaceiro de bairro ou membro de uma grande organização criminosa. O relatório chegou alguns dias depois. Ao ler o documento, a mão de Sofia parou de repente. Seus olhos releram a mesma parte várias vezes, incrédulos. Bruno Silva. 30 e poucos anos. Várias passagens pela polícia. Chefe da facção Comando do Dragão Vermelho, atuando em áreas boêmias do Rio. Até aí, era o esperado. Mas o problema estava nas relações familiares. Pais divorciados na infância, paradeiro desconhecido. Única guardiã, avó. E avô, Carlos Silva. Carlos Silva. Sofia achou que já tinha ouvido esse nome em algum lugar. Ela ordenou ao seu ajudante de ordens que consultasse o banco de dados interno do Exército sobre Carlos Silva. E momentos depois, ao receber a impressão trazida pelo ajudante, Sofia congelou na cadeira. Carlos Silva. Veterano da FEB, Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. Recebedor da Cruz de Combate. Durante a Batalha de Monte Castelo, mesmo com a maior parte do pelotão perdida, defendeu a posição até o fim e morreu heroicamente em combate. Seus restos mortais foram repatriados da Itália anos atrás e enterrados no Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial no Rio de Janeiro, o mesmo local da ficção, adaptado aqui como cemitério militar. Sofia não conseguia respirar. Foi um choque que deixou sua mente em branco. Bruno. O homem que proferiu insultos tão terríveis no cemitério. O avô dele era um herói de guerra que defendeu o país, assim como o avô dela. E esse herói estava descansando exatamente no mesmo cemitério. Sofia verificou a localização do túmulo de Carlos Silva, avô de Bruno, com as mãos trêmulas. Ficava a apenas alguns quarteirões de onde seu avô estava enterrado. Dois heróis enterrados sob o mesmo céu, na mesma terra, encarando-se. No entanto, seus netos trocaram ódio e violência na entrada daquele mesmo lugar sagrado. Que tipo de brincadeira do destino era essa? Sofia levantou-se abruptamente. Assumiu o volante novamente e dirigiu-se ao cemitério. Desta vez, não era para o túmulo de seu avô. Seu destino era único, a lápide fria onde o nome Carlos Silva estava gravado. Diante da lápide, Sofia não conseguiu dizer nada por um longo tempo. O jovem soldado na foto tinha um rosto infantil, mas seus olhos estavam vivos e penetrantes. O que ele pensou diante do medo da morte? O que ele sacrificou sua vida para proteger? Provavelmente foi o futuro pacífico da família deixada para trás e dos descendentes que viveriam nesta terra. Mas onde estava e o que fazia seu neto, seu único sangue? Estava sujando a honra do avô, zombando de seu sacrifício e vagando pelo submundo do crime. Sofia cerrou os punhos. A raiva contra Bruno havia se transformado em outro tipo de emoção. Era uma profunda compaixão que ia além da raiva, e uma tristeza insuportável por essa realidade trágica. Uma sociedade que falhou em honrar seus heróis adequadamente. A responsabilidade dolorosa por essa realidade, que não conseguiu acolher seus descendentes e os empurrou para a escuridão, pesava sobre seus ombros. Ela precisava encontrar Bruno novamente. Não para discutir punições legais.
Como soldado e como descendente de um herói que partiu antes, havia algo que ela precisava dizer a ele. Precisava olhar nos olhos dele e contar claramente que vida seu avô viveu e que responsabilidade ele estava abandonando agora. Era seu dever para com o falecido Carlos e para com o ainda vivo Bruno. A carceragem da delegacia estava úmida e cheirava a mofo. Bruno estava encostado no chão frio de cimento, olhando fixamente para o teto. O braço quebrado estava engessado, mas o que o atormentava mais do que a dor latejante era a humilhação que penetrava em seus ossos. Ele era calejado nas ruas. Nunca havia perdido uma briga, e apenas ao mencionar seu nome, os bandidos menores baixavam os olhos e saíam da frente. Mas ele foi derrubado em 2 golpes por uma mulher de farda. O boato já devia ter se espalhado até a baixada. Bruno do Dragão Vermelho apanhou de mulher. Ficou tonto só de pensar em como comandaria seus homens e como lidaria com a zombaria dos rivais. Ele repassava o dia em sua mente. No começo, achou que só tinha dado o azar de encontrar uma mulher braba. Mas com o passar do tempo, o que não saía de sua cabeça era o olhar dela. Aquele olhar profundo e frio que parecia ver tudo. Aquele olhar era mais afiado e ameaçador do que qualquer faca ou punho que ele já tinha enfrentado. Era como se ela olhasse para o fundo de sua alma e dissesse: sua vida é falsa. Com um som metálico, a porta da cela se abriu. O carcereiro disse com um rosto inexpressivo: Bruno visita. Visita? Quem seria? O advogado? Bruno levantou-se com má vontade. Mas ao entrar na sala de visitas, duvidou de seus olhos. Quem estava sentada lá não era o advogado, mas a mesma mulher, Sofia Mendes, que o havia mandado para o inferno no cemitério dias atrás. Ela estava em trajes civis, não fardada, mas a aura de autoridade ao seu redor permanecia a mesma. O que você está fazendo aqui? Veio zombar da minha cara, sua maluca? Havia um ódio afiado na voz de Bruno. Sofia não se importou com a raiva dele e apontou calmamente para a cadeira à sua frente. Sente-se. Tenho algo para conversar. Conversar? O que eu tenho para falar com você? Vaza. É sobre seu avô, o Sr. Carlos Silva. Ao ouvir o nome sair da boca de Sofia, a postura de Bruno desmoronou por um instante. Ele perdeu as palavras e a encarou atordoado. Como ela sabia o nome do avô dele? Inconscientemente, ele puxou a cadeira e sentou-se de frente para Sofia. Sofia tirou um envelope de documentos da bolsa e o empurrou sobre a mesa. Leia. Bruno abriu o envelope com um olhar desconfiado. Dentro, havia algumas fotos antigas em preto e branco e cópias de registros militares desbotados. Nas fotos, soldados com rostos jovens sorriam. Um deles se parecia exatamente com a versão jovem do avô que sua avó lhe mostrará quando criança. O que é isso? São os registros do seu avô. O registro da vida daquele homem cujo sacrifício você insultou perguntando se morrer na guerra era motivo de orgulho. A voz de Sofia era fria como gelo. Bruno engoliu em seco e começou a ler os papéis. Carlos Silva. Data de alistamento. Unidade. E os nomes das batalhas que ele lutou estavam escritos densamente. Eram locais de combate sangrentos. E na última página, estava o registro de sua morte. Comunicação cortada sob fogo inimigo, avançou sozinho em direção à posição inimiga com granadas, morrendo heroicamente em ação. Graças ao seu sacrifício, o pelotão ganhou tempo para recuar e inúmeras vidas de companheiros foram salvas. Condecorado com a Cruz de Combate. As mãos de Bruno tremiam levemente. Ele sabia que o avô tinha morrido na guerra. A avó, sempre que bebia, chorava falando do avô. Mas ele nunca tinha imaginado que a morte dele fora tão intensa e heroica. Para ele, o avô era apenas uma das causas que deixaram a família na pobreza, um rosto que ele nem lembrava. Meu avô defendeu este país arriscando a vida. Sofia começou a falar. Seu olhar perfurava os olhos de Bruno. Ele lutou no frio e na lama das trincheiras com o medo de morrer a qualquer momento.
O que ele queria proteger não eram ideologias grandiosas ou honra. Eram a família deixada para trás e descendentes como você que nasceriam nesta terra, para que nunca mais passassem por uma guerra terrível como aquela. Ela pausou por um momento e continuou sua própria história. Meu avô foi igual. Ele também morreu numa colina sem nome e descansa naquele cemitério. Eu cresci ouvindo as histórias dele. Jurei viver uma vida sem vergonha para que o sacrifício dele não fosse em vão, e me tornei militar. Penso que estas estrelas no meu ombro não são apenas minhas, mas o peso deste país que meu avô e os companheiros dele protegeram com sangue. Um silêncio pesado pairou na sala de visitas. Bruno baixou a cabeça e não conseguiu dizer nada. Sua cabeça estava cheia de confusão. O mundo em que ele viveu era regido apenas pela lei do mais forte. Uma selva onde quem tinha o punho mais forte e mais dinheiro tomava tudo. Palavras como sacrifício, honra, pátria eram apenas sons vazios ditos por hipócritas. Mas agora, ele confrontava o fato de que em suas veias corria o sangue de um herói que deu a vida exatamente por esses valores vazios. E que vida você está vivendo agora? A voz de Sofia penetrou sua confusão. Nesta terra que seu avô deu a vida para proteger, você vive ameaçando pessoas e roubando dinheiro. E não satisfeito, insultou o sacrifício deles no lugar sagrado onde seu avô e outros heróis descansam. Se você continuar vivendo assim, que sentido terá o nobre sacrifício dele? Sua própria existência é um insulto à vida do seu avô. Cala a boca. Bruno finalmente explodiu. Ele levantou-se abruptamente e socou a mesa. O que você sabe? O que sabe sobre mim para falar assim? Neto de herói? Isso botou comida na minha mesa? Quando eu estava passando fome, o que o país fez por mim? Quando minha avó catava papelão para comprar remédio, essa maldita medalha ajudou com 1 centavo sequer. Havia uma tristeza profunda impregnada em seu grito de raiva. Era como pus escorrendo de uma ferida que vinha infeccionando há muito tempo. Sofia recebeu a raiva dele em silêncio. Ela já sabia sobre o passado de Bruno. O título de família de herói de guerra não lhe deu nenhuma ajuda prática. A pensão miserável não era suficiente para sustentar a avó e o neto pequeno. A pobreza gerou desprezo, e o desprezo fez o garoto se desviar. O rótulo de neto de herói virou motivo de zombaria. Ele não foi respeitado nem protegido. No fim, para sobreviver, teve que cerrar os punhos e aprender as leis da rua. Eu sei que sua vida foi dura. Sei que o mundo não foi gentil com você. Mas nenhuma razão justifica você desistir de si mesmo e sujar a honra do seu avô. Sofia levantou-se. Vá ao túmulo do seu avô. Diante daquela lápide fria, encare honestamente a vida que você viveu. E pergunte a si mesmo: se isso foi realmente o melhor. Se vale a pena desperdiçar assim a vida que seu avô lhe deu com o próprio sangue. Deixando essas palavras, Sofia saiu da sala de visitas. Sozinho, Bruno desabou na cadeira novamente. Seus ombros tremiam levemente. A foto do jovem avô nos documentos deixados por Sofia oscilava através de suas lágrimas turvas. Pela primeira vez, ele começou a pensar sobre suas raízes e o caminho que percorreu. O túmulo do avô, onde nunca tinha ido. Será que encontraria uma resposta lá? Uma pequena rachadura começou a aparecer na parede de ódio e cinismo que endurecia seu coração. Quando Bruno foi solto da delegacia, o mundo parecia cinza. O gesso no braço incomodava, e a preocupação exagerada e bajulação dos capangas que vieram buscá-lo soavam nojentas. Voltou para o escritório da organização, mas o lugar não parecia confortável como antes. Ele podia sentir claramente a dúvida e a zombaria escondidas nos olhares dos subordinados. O chefe que apanhou de mulher. Essa marca não sairia fácil. Ele se afundou no sofá do escritório e fechou os olhos. Mas ao fechar os olhos, o rosto de Sofia Mendes e as palavras que ela deixou surgiam ainda mais nítidos. Sua própria existência é um insulto à vida do seu avô. Aquela frase virou um estilhaço afiado revirando seu coração. Chefe, tá tudo bem? Quer que a gente vá lá resolver?
O braço direito dele perguntou com cautela. Normalmente, ele teria mandado fazer isso na hora. Mas Bruno balançou a cabeça. Não, deixa pra lá. Mas, chefe, eu disse que eu resolvo. Saiam todos. Quero ficar sozinho. Quando os capangas saíram resmungando, Bruno mergulhou em pensamentos profundos novamente. Duas vozes brigavam em sua cabeça. Uma dizia para se vingar de Sofia e restaurar a hierarquia da organização como sempre fez. Era a única maneira de sobreviver nessa selva. Mas a outra voz continuava perguntando: quem era realmente Carlos Silva, seu avô? Por que ele correu sozinho com granadas quando todos tremiam de medo? De onde veio essa coragem? Bruno levantou-se e abriu uma gaveta velha. No fundo, havia uma pequena caixa de madeira que ele não abria há muito tempo. Tirou a poeira, abriu a tampa e lá estava uma foto em preto e branco e uma medalha desbotada. Antes de morrer, a avó colocou aquilo na mão dele dizendo: isso vale a vida do seu avô. Nunca perca. A foto mostrava o mesmo rosto jovem que ele vira na delegacia. Ele olhou fixamente para a foto. Rosto queimado de sol, boca teimosa. Mas um olhar onde transparecia uma certa bondade. Bruno olhou seu próprio rosto no espelho. No espelho havia o rosto de um homem estranho, distorcido pela violência e insatisfação com o mundo. Será que ele e o avô eram realmente do mesmo sangue? Ele segurou a medalha. O toque frio e pesado do metal parecia transmitir algo até seu coração. Cruz de combate. Essa foi toda a recompensa do país pelo sacrifício do avô. A avó chorou a vida toda abraçada a essa medalha. Para Bruno, ela era símbolo de pobreza e infelicidade. Mas agora era diferente. Lembrando dos registros mostrados por Sofia, aquele pedaço de metal frio começou a parecer diferente. Não era apenas uma medalha velha. Era a cristalização de uma vida nobre, coragem além da morte e amor ardente pelos descendentes. Naquela noite, Bruno não conseguiu dormir. Passou a noite em claro olhando para a foto e a medalha. E ao amanhecer, finalmente tomou uma decisão. Saiu do escritório silenciosamente sem acordar os homens. Pegou um táxi. Sua voz soou estranha para si mesmo ao dizer o destino. Cemitério Militar Nacional, por favor. O cemitério de manhã cedo estava úmido pelo sereno da noite. O ar limpo e frio penetrou fundo em seus pulmões. Parecia purificar seu corpo impregnado de álcool e cigarro. Ele perguntou a localização do túmulo do avô na administração. O funcionário estranhou a aparência bruta e o gesso, mas imprimiu um mapa. O caminho até o túmulo com o mapa na mão foi longo e estranho. Fileiras intermináveis de lápides. Cada uma era pai, filho ou marido de alguém. Bruno sentiu o peso daquela terra pela primeira vez. Um arrepio percorreu sua espinha ao pensar em quantas almas feriu com suas palavras impensadas. Finalmente parou diante da lápide com o nome Carlos Silva. A pedra fria de granito estava coberta de orvalho. Parecia que alguém havia chorado ali a noite toda. Bruno sentou-se no chão diante da lápide sem dizer nada. Passou o dedo lentamente sobre o nome do avô. Carlos Silva. Um nome que nunca chamou em vida. Mas agora esse nome pesava toneladas em seu peito. Não sabia o que fazer. Devia pedir perdão? Ou reclamar? Gritar que a vida dele virou uma merda por culpa dele? Mas nada saiu de sua boca. Apenas lágrimas começaram a escorrer sem parar. Tentou segurar, mas foi inútil. A represa de raiva, cinismo e autopiedade construída em seu coração desmoronou num instante. Todas as mágoas e solidão que o esmagaram por 30 anos jorraram em lágrimas quentes. Ele começou a chorar alto como uma criança. O choro triste de um homem ecoou no cemitério vazio. Era um choro de arrependimento pelo passado, de saudade de um avô que nunca conheceu de verdade e de desespero por não saber como viver dali para frente. Quanto tempo chorou? Depois de chorar até secar as lágrimas, olhou para a lápide com os olhos inchados.
Nesse momento, ouviu uma voz baixa atrás dele. Finalmente veio visitá-lo. Bruno virou-se assustado. Lá estava Sofia Mendes, segurando um buquê de crisântemos brancos. Ela o olhava com uma expressão serena, como se soubesse que ele viria. Sofia ficará ali parada por um bom tempo. Viu desde o início Bruno desmoronar como uma criança diante da lápide. Não fez barulho de propósito. Sabia que o que ele precisava agora não era consolo ou conselho, mas um tempo sozinho para encarar a si mesmo e ao avô. O choro dele não era apenas tristeza. Era o som da porta da alma, antes trancada, se abrindo. O som de algo quebrando para permitir um novo começo. Bruno estava visivelmente envergonhado. Seu rosto ardia por ter mostrado sua fraqueza mais miserável justamente para aquela mulher. Limpou as lágrimas com as costas da mão e levantou-se rapidamente. O que você está fazendo aqui? Tem hobby de espionar os outros? A voz era ríspida, mas sem a hostilidade de antes. Sofia não se importou com o tom e colocou o buquê silenciosamente diante da lápide do avô dele. E com movimentos precisos prestou continência. Lábios cerrados, olhar firme, cheios de respeito pelo falecido. Terminada a saudação, virou-se para Bruno. Eu também estava vindo ver meu avô. E vi você por acaso. A voz dela não mentia. Ela visitava o avô todo feriado. Mas hoje, seus passos a levaram naturalmente para o setor de Carlos Silva. Talvez ela também inconscientemente previsse que Bruno viria. Por que prestou continência pro meu avô? Bruno perguntou sem entender. Seu avô é um companheiro de armas do meu avô. Os dois lutaram para proteger o mesmo céu e a mesma terra. Prestar reverência a um companheiro que partiu antes é o dever de qualquer soldado. A resposta de Sofia foi clara. Ela tratava Bruno não como um chefe de quadrilha, mas como neto de um companheiro de armas. Bruno ficou sem palavras. Nunca tinha encontrado alguém que o visse como o indivíduo Bruno Silva. Sempre viveu com os rótulos de bandido, marginal, ex-presidiário. Mas essa mulher, que quase o aleijou, o via como neto do herói de guerra Carlos Silva. Como será que ele era? Bruno murmurou sem querer. Mais para si mesmo do que para Sofia. O que eu sei são as poucas linhas do registro. Minha avó sempre dizia que meu avô era assustador e teimoso. Sofia pensou um pouco e continuou. A história não registrada é sempre maior. Mas nas memórias da minha avó havia outro lado. Um jovem que não sabia como segurar o pai recém-nascido no colo. Um marido carinhoso que escrevia cartas para a família sempre que podia no fronte. Provavelmente seu avô era igual. Antes de ser um soldado durão, era marido de uma mulher e pai de uma criança. As palavras dela pintaram uma imagem fraca na mente de Bruno. Uma imagem do avô que nunca imaginou. Rindo com os amigos bebendo uma cachaça depois do treino. Entregando uma flor timidamente para a esposa. Olhando para o filho bebê, pai de Bruno, sonhando com o futuro. A guerra roubou toda essa felicidade comum. Eu não sei como viver. A frase saiu do fundo do abismo de Bruno. Ele admitiu sua fraqueza para outra pessoa pela primeira vez. Até hoje só lutei para sobreviver. Se alguém me desprezava, eu pisava. Se tentavam tirar o que era meu, eu tirava antes. Essa foi a única lei do mundo que eu aprendi. Agora, me dizem para viver sem manchar o nome do avô, mas eu não sei o que é isso. A voz dele tremia como a de uma criança perdida. Sofia não o repreendeu. Em vez disso, contou sua própria história. Eu também nem sempre sonhei em ser militar. Quando criança, ser neta de herói era só um peso. Todos me diziam para agir como neta de herói. Sem saber o que era isso, sofri com a pressão de satisfazer a expectativa dos outros. A confissão foi surpreendente. Saber que aquela mulher perfeita e forte também teve seus momentos assim foi um pequeno consolo para Bruno. Mas na academia, entendi. Proteger a honra do avô não é fazer coisas grandiosas.
É apenas fazer o meu melhor onde estou, fazer escolhas das quais não me envergonhe e proteger quem está ao meu lado. Isso é seguir o espírito dele. Ela olhou diretamente para Bruno. Não vou dizer para você virar soldado agora. Mas deve haver algo que você possa fazer no seu lugar. Mesmo vivendo na escuridão, existe uma linha mínima a ser mantida. Parar de tirar o que é dos outros covardemente, ganhar o pão com suor honesto e não decepcionar quem confia em você. Esse pequeno começo mudará sua vida e será o primeiro passo para resgatar a honra do seu avô. Não era um consolo caloroso. Era realista até ser frio. Mas esse conselho realista penetrou fundo no coração de Bruno. Ele assentiu. Seus olhos tinham mudado ligeiramente, como se tivesse tomado uma decisão. O sol nasceu, derramando luz quente sobre o cemitério. O orvalho brilhava como joias. A general firme e o chefe de quadrilha de cabeça baixa. Duas pessoas que não combinavam ficaram paradas juntas em silêncio por um longo tempo. Aos pés deles, duas sombras se estendiam. Uma da bota militar bem engraxada, outra do sapato caro, mas de aparência insegura. As duas sombras ficaram lado a lado por um momento e depois começaram a se separar lentamente, cada uma para seu caminho. Após o encontro no cemitério, Bruno sumiu por dias. Não apareceu no escritório nem nos bares que controlava. A organização começou a ficar agitada. Boatos de que o chefe tinha fugido circularam, e rivais começaram a cobiçar seus territórios. Bruno estava trancado em casa, bebendo sozinho no escuro. Mas não para ficar bêbado. Estava repassando seu passado sóbrio. Como Sofia disse, precisava encarar sua vida honestamente. Sua memória mais antiga era um quarto e sala apertado e fedido. Não lembrava dos pais. A avó dizia que fugiram deixando dívidas. Para o pequeno Bruno, o mundo era cheio de hostilidade. Na escola era zombado por não ter pai, encolhido pelas roupas velhas. A avó, sua única base, também estava cansada do mundo. Catava papelão dia e noite. O bordão dela era: mundo maldito. Herói ao cacete. Quem sobrevive é que ganha. Crescendo assim, Bruno desenvolveu desconfiança e ódio natural pelo país e pela sociedade. Usou os punhos pela primeira vez no primário, quebrando o nariz de um colega que zombou do avô morto na guerra. Apanhou muito por isso, mas sentiu prazer em se defender pela primeira vez. Desde então, acreditou cegamente na força. Se o punho fosse forte, ninguém o trataria mal. Fugiu de casa, entrou para o crime. Roubo, agressão, ameaça. Entrava e saía da cadeia. Adulto, criou o comando do Dragão Vermelho. Ganhou dinheiro e poder. Era chamado de patrão. Sentiu-se no topo do mundo. Mas era tudo ilusão. Nunca dormiu tranquilo. Vivia com medo de traição ou de levar um tiro. Tentava proteger seu reino com mais violência, mas sua alma ficava cada vez mais vazia. Sofia acertou em cheio, a existência dele era um insulto à vida do avô. Ele tentava justificar sua vida miserável negando o avô. Mas agora sabia. A vida do avô não foi em vão. Tudo o que ele desfrutava, até os crimes que cometia, aconteciam na terra que o sacrifício do avô protegeu. Percebeu o tamanho da dívida que tinha. Bruno esvaziou a garrafa e levantou-se cambaleando. Fez a barba depois de dias, vestiu a roupa mais limpa que tinha. Saiu de casa. Seu destino não era o escritório da gangue, mas o pequeno cemitério municipal onde a avó estava enterrada. Derramou um pouco de cachaça no túmulo da avó e curvou-se. Vó, cheguei. A voz estava embargada. A senhora estava certa. O mundo é uma droga e quem sobrevive é forte. Mas acho que eu estava errado. Sobreviver não é tudo. Como se vive é mais importante. Ele confessou seu passado e sua decisão à avó. Vou parar de viver assim. Quero viver sem ter vergonha diante do vô e da senhora. Sua decisão era firme. Mas as correntes do passado eram pesadas. Deixar a organização não seria fácil.
Seria marcado como traidor, poderia morrer. Mas Bruno não tinha medo. Ele já tinha morrido uma vez na delegacia e diante do túmulo do avô. O velho Bruno morreu. Agora precisava começar uma nova vida. Mesmo que fosse um caminho de espinhos, não fugiria mais. Foi procurar seu braço direito. Disse que passaria tudo para ele e iria embora. Chefe, por que isso de repente? É por causa daquela mulher? O subordinado perguntou sem entender. Não, é por minha causa. Bruno respondeu curto. Não deu desculpas. O subordinado leu a sinceridade nos olhos mudados de Bruno. Não vou impedir o senhor. Mas entrar nessa vida é fácil, sair é difícil. Cuidado. Era uma preocupação sincera e um aviso assustador. Bruno assentiu e virou as costas. Ouviu o castelo de areia que construiu a vida toda desmoronar atrás de si. No mundo das sombras, ele agora estava sozinho. A general Sofia também não tinha dias tranquilos. O incidente no cemitério virou questão política. A oposição pedia a cabeça do ministro da Defesa alegando falta de disciplina, grupos feministas falavam em perseguição. Dentro do exército as opiniões se dividiam. Mas o mais difícil era a luta contra si mesma. Teria agido certo? Havia vaidade em sua ação? Ela condenou Bruno, mas fechou os olhos para a responsabilidade do Estado e da sociedade que criaram aquele passado infeliz dele. O que o Estado fez enquanto o neto de um herói virava criminoso na miséria? Nesse meio tempo, recebeu uma denúncia anônima. O conteúdo era chocante. Denunciava um grande esquema de corrupção em licitações dentro de sua divisão. Uma empresa, em conluio com oficiais de alta patente, fornecia uniformes e equipamentos defeituosos em troca de propina pesada. Havia nomes, datas e locais. Se fosse verdade, era traição à pátria, colocando em risco a vida dos soldados. Mas não podia agir precipitadamente. Os envolvidos eram poderosos. Com sua posição instável pelo incidente do cemitério, qualquer passo falso seria fatal. Ela pensou no avô. O que ele faria? A resposta era clara. Sofia decidiu arriscar o cargo para descobrir a verdade. Montou uma equipe secreta com subordinados de confiança. A investigação foi perigosa. O grupo corrupto resistiu, destruiu provas, espalhou boatos falsos sobre ela, tentou achar podres em sua vida pessoal. Sofia sentia-se ilhada. Tinha pesadelos. Mas não desistiu. Tinha que proteger a honra do exército que seu avô defendeu com sangue e a vida dos soldados. Uma noite, seu carro foi cercado por capangas com barras de ferro, ameaçando-a para parar a investigação. Sofia encarou-os de dentro do carro. A ameaça barata só fortaleceu sua vontade. Sei quem está atrás de vocês. Digam a ele que não vou parar. Não posso parar. Sua voz não tremeu. Os capangas recuaram diante da aura dela e sumiram na escuridão. Sofia percebeu que essa luta ia além da corrupção militar, era uma luta contra um mal enraizado na sociedade. E ela ainda não sabia que encontraria um aliado inesperado nessa guerra invisível, Bruno Silva, o homem que um dia considerou inimigo. A vida de Bruno fora da organização era miserável. Não tinha nada. Morava em pensões baratas, trabalhava como servente de pedreiro de dia, olhava pro teto à noite. O pior eram os olhares. Sua cara de bravo, tatuagens e ficha criminal eram letras escarlates. Era tratado como criminoso em potencial. Antigos colegas tentavam trazê-lo de volta. Volta, patrão. Assim não dá. A tentação era grande. Mas ele lembrava do juramento no túmulo do avô. Tinha que aguentar. Era o preço pelos seus pecados. Um dia, viu uma notícia sobre Sofia Mendes num jornal esquecido na obra. Dizia que ela estava lutando contra corruptos no exército, mas a matéria a atacava, chamando-a de ambiciosa e irresponsável. Bruno sabia que era mentira. A mulher que ele conheceu era íntegra. Percebeu que ela estava numa luta difícil.
Sentiu algo queimar no peito. A pessoa que lhe deu um novo sentido de vida, a única que respeitou seu avô, estava sendo atacada injustamente. Ele não podia só olhar. Decidiu ajudar. Não tinha poder ou dinheiro. Só tinha informações do submundo, contatos e os punhos. Contatou velhos conhecidos. Eles estranharam, mas foram convencidos pela sinceridade de Bruno. Eram bandidos, mas ainda tinham um pingo de lealdade. Bruno e seus contatos começaram a investigar os inimigos de Sofia pelas sombras. Boatos em bordéis, contadores de empresas de fachada com medo, livros caixas secretos. Descobriu que o dono da empresa corrupta era financiador de sua antiga facção. Arriscou a vida para invadir um cofre secreto e pegou provas definitivas das propinas. Não levou as provas para Sofia pessoalmente. Um ex-presidiário entregando provas poderia prejudicá-la. Enviou tudo como denúncia anônima para um jornalista de confiança. Dias depois, o escândalo estourou. A podridão das licitações militares foi exposta. Fotos de soldados com frio por causa de uniformes ruins, cantis enferrujados, a lista de propinas. A opinião pública virou. Sofia foi reavaliada como heroína da reforma militar. O Ministério Público caiu em cima, prisões aconteceram. O nome de Bruno não apareceu em lugar nenhum. Ele lutou pela luz nas sombras, mas não quis sair para a luz. Apenas observou de longe o fogo da reforma liderado por Sofia. Sentiu um êxtase no peito. O dinheiro ganho com suor era doce, e ajudar alguém dava valor à vida. Estava livre das correntes do passado. O caso encerrado, Sofia olhava pela janela do gabinete. A luta acabou, mas a ferida no exército era profunda. E restava uma dúvida: quem foi o informante anônimo? As provas eram coisa de profissional do submundo. Ela pensou em Bruno. Seria possível? Mas por que ele ajudaria? Um dia, recebeu uma carta sem remetente. Só um endereço num bilhete. Sentiu que devia ir. O endereço era numa zona industrial na periferia. Chegou em frente a uma pequena oficina mecânica. Oficina Honestidade. Um letreiro brega. Um homem de macacão sujo de graxa virou-se. Era Bruno. Sem a aparência ameaçadora de antes. Rosto queimado, braços fortes, mãos sujas. Parecia um mecânico qualquer. Mas o olhar estava mais profundo e firme. O que faz aqui? Sofia perguntou surpresa. Bruno sorriu sem jeito. Só queria ver a senhora. E agradecer formalmente. Agradecer? O que eu fiz por você? A senhora me deu uma chance. Me fez perceber que havia outra vida dentro de mim. E prestou continência sincera pro meu avô. Só queria pagar essa dívida. Era verdade. Ele estava aprendendo o ofício, sofrendo no começo, mas o dono da oficina viu sua dedicação e o acolheu. Sofia ficou sem palavras. O homem que se destruía odiando o mundo agora vivia com dignidade. Sentiu uma emoção forte. O informante anônimo. Foi você. Bruno não respondeu, só sorriu levemente. Por que me ajudou? Eu só te dei desgosto. A senhora me deu oportunidade, não desgosto. Ficaram em silêncio, um silêncio confortável de respeito mútuo. Quais são os planos? Sofia perguntou. Aprender, juntar dinheiro, abrir minha própria oficina um dia. E ajudar moleques perdidos como eu fui. Para não vagarem na escuridão. Os olhos dele brilhavam. Sofia viu neles o rosto do avô dele que ela nunca conheceu. O sangue não mente. Bruno estava seguindo o espírito do avô do jeito dele. Sofia estendeu a mão. Bruno hesitou por causa da graxa, mas apertou firme. Mão suja e grossa encontrando a mão calejada de militar. Era um aperto de reconciliação e promessa. Se precisar de ajuda, me ligue. Agora é minha vez de pagar a dívida. Sofia foi embora com passos leves. Tinha ganho um camarada.
A vida de Bruno se estabilizava, mas o passado era teimoso. A facção Dragão Vermelho, agora liderada pelo antigo braço direito, estava ruindo sem a liderança de Bruno. Vieram atrás dele. Volta, patrão. A gente vai morrer de fome. Não volto. Saiam dessa vida vocês também. Eles não aceitaram. Começaram a vandalizar a oficina onde Bruno trabalhava, ameaçando o dono. Bruno teve que resolver. Foi até o covil deles. Ajoelhou-se. Desculpem por ter fugido sozinho. Mas por favor, parem. Eu ajudo vocês a começarem de novo. A gente só sabe bater, patrão. O mundo não aceita gente como a gente. O novo chefe riu com amargura. Nessa hora, a polícia invadiu, liderada por Sofia. Ela soube que Bruno foi lá sozinho. Todos presos por cárcere privado e ameaça. Bruno entrou na frente de Sofia. Espere, general. É um mal-entendido. Dê uma chance a eles. Eu me responsabilizo. Se um deles errar de novo, eu pago. Parecia um leão protegendo o bando ferido. Sofia viu verdade naquilo. Levem para averiguação. Mas verifiquem atenuantes. Ela sussurrou para Bruno, espero que não seja papo furado. Sozinho você não consegue. Vou ver como ajudar. Sofia usou seus contatos para conectar os ex-bandidos a empresas sociais de reintegração. Bruno convenceu os caras. Foi difícil, alguns recaíram, mas Bruno não desistiu. Virou o pai que nunca teve para eles. Com o tempo viraram operadores de máquinas cozinheiros. Eram uma nova família sob o nome de Bruno. Anos depois, o Brasil mudou. Sofia Mendes, reconhecida pela reforma, era cotada para ser a primeira mulher chefe do Estado-Maior Conjunto. Sua liderança ficou mais humana. Bruno tinha sua oficina cheia de clientes e patrocinava um abrigo para jovens. Seus ex-comparsas eram tios desses jovens. Dia de finados. Sofia e Bruno se encontraram no cemitério militar. O lugar estava cheio de famílias. Não era mais só lugar de mortos, mas de história viva. Prestaram homenagem aos avós. Encontrarão-se no caminho. Quanto tempo, Bruno? Parabéns pela indicação, general. Tem que conseguir. Caminharam juntos. Crianças de escola passavam colocando bandeirinhas do Brasil nos túmulos e cantando o hino. O mundo que eles vão viver tem que ser diferente do nosso, disse Sofia. Vai ser. Não podemos deixar sacrifícios em vão nem crianças perdidas. Vamos trabalhar duro para isso. A resposta de Bruno era firme. Uma criança caiu correndo e ralou o joelho. Quase chorou. Bruno foi até ela, levantou-a com delicadeza, limpou o ferimento com um lenço e tirou uma bala do bolso como mágica. A criança sorriu e correu para a mãe. Sofia percebeu, mudar o mundo não é só com grandes atos. É levantar quem caiu. O sol batia neles. A general e o mecânico. Não eram mais de mundos diferentes. Eram camaradas com o mesmo sonho. Parecia que atrás deles, dois avós sorriam. Pararam na entrada onde tudo começou. A briga parecia passado distante. Foi aqui que nos conhecemos. Lembrou Sofia. Cometi um pecado mortal aquele dia. Mas foi uma maldição abençoada. Trocaram olhares de confiança. Aprenderam muito um com o outro. Sofia aprendeu empatia, Bruno, responsabilidade. Tenho que ir. Prometi jantar com os moleques do abrigo. Vá lá. Bruno. Seu avô, e o meu também, com certeza estão orgulhosos de nós agora. Bruno assentiu sem olhar para trás, com os olhos marejados, e partiu. Sofia ficou sozinha olhando o pôr do sol sobre as lápides. Não sentia mais solidão. As lápides não eram símbolos do passado, mas um legado vivo conversando com o presente. A verdadeira herança não é só lembrar, é praticar a paz e o amor que eles defenderam.
As luzes do rio começaram a acender ao longe. Cada luz, uma vida, uma esperança protegida por aqueles heróis. O peso das estrelas no ombro de Sofia não era mais um fardo, mas um orgulho. Ela saiu do cemitério com passos firmes.